Olá, amigos do canal. Vocês já notaram que cada vídeo que a gente produz a gente coloca uma introdução nova? Para nós é muito importante isso, que faz com que valorize vocês que assistem o nosso canal. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho mais de Cebolate. Você já viu falar desse município, dessa cidade? Sim, é uma cidade uruguaia e estamos passeando, mostrando lugares e conhecendo pessoas novas, culturas diferentes. Você é o nosso convidado para assistir um pouquinho mais dos nossos vídeos. Cebolate, ela está localizada no departamento de Rocha, no leste do Uruguai, a 290 quilômetros a nordeste de Montevidéu. Por sinal, capital lindíssima do Uruguai. Passeamos por lá também e produzimos vídeo. Cebolate está localizada 12 metros acima do nível do mar e possui aproximadamente 1.700 habitantes. Não é uma cidade grande. O terreno ao redor de Cebolate é muito plano. O lugar mais alto da região tem 25 metros de altura e fica a 1,7 km do centro de Cebolate. Existe cerca de 6 pessoas por quilômetro quadrado ao redor de Cebolate, com uma população muito pequena. Não há outra cidade ao redor. A área ao redor de Cebolate está quase toda coberta de campos. O clima é úmido e subtropical. A temperatura média é de 17 graus centígrados. O mês mais quente é janeiro, com 24, e o mais frio é julho, com 8. A precipitação média é de 1.756 milímetros por ano. O mês mais chuvoso é o fevereiro, que tem aproximadamente a média de 223 milímetros de chuva. E o mais seco é abril, com 109 milímetros. Conhecendo um pouquinho mais da cidade, ela está localizada sobre a margem do rio que tem o mesmo nome. Lugar privilegiado pela natureza, com mais de 700 espécies vegetais. Entre elas o ceibo de flores brancas, único em seu gênero. Transitando 12 quilômetros por um caminho de terra desde a cidade, se acessa ao balneário Saglio, com um marco natural que convida para a pesca esportiva, o aproveitamento dos esportes náuticos e a observação de aves. Algumas das atividades tradicionais do lugar são reides hípicos, gineteadas, festivais folclóricos e pesca, principalmente de carpa. Às margens do rio encontra-se a barra do rio Cebolate, um mirante de Monte Ribeirinho, eleito como lugar ideal para aproveitar uma paisagem serena. Desde ali se pode chegar até a Ilha do Padre, com 800 hectares e 18 quilômetros de costa, no qual se alternam barrancos e planícies inundáveis. Possui uma diversidade de habitats valiosos para a conservação da fauna autóctona, como o corvo de cabeça amarelo e o gavião. O rio Cebolate é um dos mais longos do Uruguai. Seu curso de cerca de 235 quilômetros sai de Coxilha Grande, no departamento de Lavaleja, e deságua na Lagoa Merim, ou Lagoa Mirim, como é chamado aqui no Brasil. Às vezes passeamos por cidades pequenas que parece que são sem importância, mas descobrindo a história a gente percebe que elas têm muito a oferecer. São lugares peculiares, únicos. A Ilha do Padre é especialmente recomendada para quem gosta de aventura aquática. A Ilha do Padre é um lugar extraordinário que você ainda não conhece. Para chegar lá é preciso fazer um passeio de jangada, aspecto que injeta adrenalina extra nesta aventura. A ilha está rodeada por extensa vegetação, além de águas do córrego Laçal e do rio Cebolate. Cebolate foi um pago de taipeiros, os trabalhadores do arrozal que formavam as taipas nas lavouras de arroz. A canção El Taipeiro, de Jesus Perdomo e Rondán Martínez, evoca a epopeia diária desses trabalhadores. Indico para vocês escutarem essa música, muito legal, e conta um pouco da história dos taipeiros, povo que fundou essa cidade.
Sem dúvida, contar história é o que eu gosto. Você sabia que a palavra originária da língua guarani, cebolate, significa rio de vermes? Para alguns linguistas e para outros é rio de cebolas. Isso mesmo. Essa localidade ela fica perto da foz daquele sinuoso rio regional na Lagoa Mirim, no povoado Teixeira. E por algum impulso de um deles, nasceu o povo cebolate, já em 1910, ou talvez antes, porque as informações são imprecisas. Hoje já é considerada cidade, o que antes chamavam de vila. Entenda, outrora terra de contrabandista. Sim, os famosos cargueiros, a cavalo, aproveitando todas as vals e as reentrâncias possíveis para a realização desses contrabandos. Seu entorno viu surgirem por volta de 1930 os primeiros arrozais do departamento de Rocha. Desde então e de forma gradual, o cultivo de arroz tem marcado a dinâmica socioeconômica da vila. A vila foi fundada no início do século XX por Dom Lucas Teixeira. A praça pública leva o nome da sua mãe, a Dona Carmen Labella. Foi oficializada como vila pela Lei 28 de outubro de 1919. Entenda, ele viveu em suas proximidades durante décadas, até sua morte. Mas um empregado dele, o italiano Bernardo Ganduglia, ajudante de campo também de Giuseppe Garibaldi, o chamado herói de dois mundos, você já viu falar? Cebolate também foi terra de Macó, mítico barqueiro fluvial. Cicerón Barrio Sosa, jornalista e escritor. Gervásio Dottone, bom violinista com vocação de professor. Júlio Tato Garcia Penha, um pintor, paisagista. Marga Sosa de Aguirre, da orquestra Cristales, na década de 70. Por lá também viveu Pantio, um animador solitário de tantos carnavais locais. Foi também em Cebolate que Ángel Maria Luna lecionou em sua juventude. Segundo a lenda, Cebolate ela poderia ter sido talvez uma terra prometida, se a insistente previsão do padre Amêndola, que assegurava que havia petróleo no Puntal de Gabito, se concretizasse. Sem dúvida, amigos do canal, contar a história é a minha fascinação. Macó, uma pessoa ilustre em Cebolate, que tem como tradução macaco. Vou finalizar contando um pouquinho dessa história. Foi na Estância Verra, ali ao lado do poderoso Cebolate, onde nasceu Macó. Mal caminhava quando se aproximava do rio para contemplar a corrente que se esforçava para chegar à Laguna Meren. As tainhas brincavam de refletir no sol, descrevendo parábolas de vidro. Sim, o negrinho cresceu no meio daquela natureza selvagem, aprendendo com os homens e os animais o mistério do viver. Ele vagou por montanhas e vales enquanto seus músculos se fortaleciam, seus bíceps adquiriam consistência de aço e seus pés cresciam até ficarem desproporcionalmente grandes. Macó chegou ao barranco e mergulhou na parte mais alta. A água, límpida, tingida de verde pelo reflexo das folhagens, acariciava seu corpo negro e brilhante, forte como uma coroa. Macó era o homem essencial. O meio essencial de locomoção e transporte é seu barco grande, descolorido e pesado, que estava sempre manchado de alcatrão. Ele vivia assim, se por viver se entende comer e cobrir o corpo com roupas mais ou menos rudimentares e até poder beber cana de açúcar aos domingos. Mas ele estava feliz porque um coração simples e entende que a felicidade também é uma coisa simples. Um pedaço de carne assada, um mate, uma bebida, as brasas das espinhas e o som do rio debaixo do barco, daquele rio que fez a língua lamber suavemente os seixos da praia incipiente. Eles não o deixaram descansar.
Às vezes ele havia chegado de uma viagem quando o procurava para outra, dias inteiros remando, mas feliz no meio dele, feliz por cumprir um destino. É assim que estava escrito no livro de Cícero Barros Souza, Mundo Uruguaio, falando um pouquinho de Mocó. E assim eu encerro mais essa contação da história. Mostrei um lugar lindo que passeamos, espero que tenham gostado. Eu sou o Flávio do canal Viajaré e junto com a Flávia estamos conhecendo a América.